Olá pessoal, eu sou Rafael Vendramini, consultor especializado em processos de compras e Strategic Sourcing, e este é o Procurement Ideas, alavancando valor através de ideias. Bem-vindo a mais um IdeasCast, que é um formato de podcast na qual eu trago um tema para uma reflexão ou uma provocação para que a gente possa discutir em cima desse tema e eu possa trazer um pouco da visão que eu tenho de mercado sobre o que está sendo proposto. Então já faz um tempo que todas as segundas-feiras eu faço uma atualização sobre a moeda Bitcoin, porque eu tenho uma teoria de que o Bitcoin um dia será usado como ferramenta de hedge. Então a ideia é a gente acompanhar esse mercado e ver como e se a criptomoeda se fortalece no mercado para se tornar então uma ferramenta de hedge, na qual as empresas podem adquirir a criptomoeda como uma forma de proteção de valor dos seus investimentos, já que uma vez que tem o capital hoje, eu não sei como vai ser o valor desse capital no futuro. E o Bitcoin, assim como o dólar, pode e deveria talvez ser usado para proteger um valor de investimento futuro. Tá? Então essa é a provocação, a gente está fazendo isso desde o começo do ano e a ideia é a gente continuar nesse tema, ao menos durante um bom tempo, até que a gente possa chegar a uma conclusão satisfatória. Tá ok? Mas antes de mais nada, se você não é inscrito, dá uma força para esse canal, se inscreve e ativa o sininho das notificações, por isso ajuda muito o algoritmo do YouTube a poder identificar que esse é um conteúdo relevante e significativo para outras pessoas, que assim como você, busca informação de qualidade. E para ajudar ainda mais o algoritmo do YouTube, deixa o seu like também, o seu dislike, deixa no seu comentário o que você gostou ou não, se você concorda ou não com as coisas que vão ser trazidas e discutidas agora aqui nesse IdeasCast, pois isso também ajuda o algoritmo a ranquear para cima e melhorar então a sugestão automática desse vídeo para mais pessoas, tá ok? Bom, como eu sempre falo, sempre tem alguns livros que podem servir como referência para quem quer conhecer mais sobre a criptomoeda e saber como investir e como trabalhar dentro desse ambiente. Então eu tenho aqui duas referências que estão em português, que seria essa Bitcoin, a moeda na era digital e o futuro do dinheiro, e duas que estão em inglês, para que cada um possa também fazer o seu investimento na sua capacitação profissional. Todos esses livros eu vou deixar o link na descrição, então vocês podem depois ir lá e verificar qual desses livros mais te agrada e fazer sua aquisição. Isso é comprado diretamente na Amazon e eu não tenho nenhuma livraria, então você pode comprar diretamente lá na livraria, ok? Da Amazon. Bom, isso posto, vamos olhar então como está a cotação e como está o Bitcoin nesses últimos tempos, tá bom? Como de costume, eu sempre uso a Decrypt como uma das fontes que eu mais gosto, porque tem um gráfico simples e fácil da gente verificar a cotação, e também podemos usar o portal do Bitcoin, porque também traz informações de transação diariamente, máximas e mínimas, e também traz valores em reais, que é muito bom para quem está investindo ou pensando em investir na criptomoeda em moeda nacional, tá ok? Então aqui olhando o que está acontecendo com o Bitcoin, então a gente está vendo uma nova escalada de preços dentro dessa última semana, sendo que no domingo, dia 7 de fevereiro, a moeda atingiu o seu maior valor histórico de 43 mil dólares, tá bom? Então a gente já vem falando do Bitcoin, que ele está ganhando um momento, que está tendo uma boa positividade, está sendo uma boa aceitação. A gente viu que o Bitcoin está sendo transacionado por instituições grandes também, então esses grandes investidores têm alavancado o preço da criptomoeda para cima. Então a gente vê que dentro desse mês a moeda já passou a crescer 6,93%. Semana passada estava na casa, se eu não me engano, de 5,8, 5,3, preciso conferir, mas está vendo que desde essa última semana ela cresceu tanto que já cresceu mais de 1,5 pontos percentuais de uma semana para outra o ganho da moeda dentro do mês. Se a gente dá um zoom aqui nos últimos 7 dias, a gente vê então essa escalada que só subiu semana passada, ou seja, não teve nenhum período de ajuste como acontecia nas últimas semanas. Se a gente olha aqui um pouco no horizonte maior, a gente vai ver que de uma semana para outra sempre tinha algum ajuste, ele subia, depois caía, né? E não é, mesmo que ela crescia dentro da semana, sempre tinha alguma coisa que estava ajustando, sempre fazendo algumas que a gente chama de correções no mercado. E isso não aconteceu na última semana, a gente vê que ela começou e só cresceu, só subiu até fechar em 43 mil pontos. Tem o que explicar isso? Tem bastante notícia interessante que eu separei aqui para vocês, para a gente poder ver junto e compreender o que aconteceu com a criptomoeda ao longo desse período, tá? Mas só para fechar nossa análise, então,
Só semana passada, a Bitcoin, a moeda, cresceu quase 30%, foram 28,58% de ganho dentro de uma semana. Significa que se você investiu $100 no começo da semana, você resgatou no fim da semana $28 de lucro só com essa transação, se você tivesse executado essa moeda no seu auge, no seu topo, tá ok? Nas últimas 24 horas a gente está vendo também que a moeda está ganhando momento. Tem alguma coisa que aconteceu aqui também, bastante interessante, para justificar esse salto aqui, tá? A gente vai ver um pouco disso. A gente vê então que essa escalada da moeda não parou. Então, o que ela começou hoje transacionando a $38 mil, já está no patamar de 43 novamente, e tenho que explicar isso, tá bom? Então vamos agora ver então as notícias, o que saiu de mais importante. Eu sempre costumo abrir primeiro as notícias que são em português, para facilitar um pouco a nossa compreensão, porque algumas dessas notícias são notícias também traduzidas do ambiente internacional. E depois a gente vê as notícias que tem em inglês, o que pode contribuir com o que a gente vai ver aqui em português, tá? Separei então em termos de notícias aqui para a gente ver do portal do Bitcoin. A primeira, com Visa e estímulos de Biden, Bitcoin dispara e volta aos $40 mil. Então o preço do Bitcoin deu um salto de 8% nas últimas 24 horas, chegando a $40 mil, $40.415. No Brasil, esse preço se aproxima a 220 mil. Essa é uma notícia de 6 de fevereiro, de sexta-feira passada, tá? Então, na sexta-feira, a moeda subiu em horizonte de 24 horas na casa de 8%, tá? Chegando nisso daí. E quando a gente lê a notícia, a gente percebe que o que aconteceu de verdade foi uma reação do mercado como uma forma de proteger valor, dado os movimentos de estímulo do governo norte-americano para reaquecer a economia, pois é esperado uma desvalorização do dólar por conta dessa maior injeção de dinheiro que o governo Biden pretende fazer, na casa dos trilhões de dólares, para trazer um novo estímulo econômico para a economia, tá? Além disso, a Visa anunciou que poderão ser executadas diretamente na sua rede, daqui a algum tempo, transações utilizando criptomoedas, tá? Eles até disseram que eles se tornaram uma maior marca de serviços financeiros do segmento, está escrito aqui, ó, através de parceria com 35 plataformas e carteiras digitais. Então isso traz maior, entre aspas, liquidez à criptomoeda, traz maior sensação de segurança para o pequeno e médio investidor, tá? Sem falar que o grande investidor vai buscar mais proteção numa moeda que tem uma oferta limitada, uma oferta muito mais restrita do que o próprio dólar, tá? Então a gente entende e vê que essa alta aconteceu por conta dessa expectativa de maior injeção de dólares na economia norte-americana, que pode gerar um processo de inflação interna, e as pessoas, os grandes investidores, então estão buscando uma proteção desse valor através da criptomoeda. E essa alta, por fim, aqui também impactou outras criptomoedas, tá? Como é o caso da Ethereum, que também atingiu a sua máxima histórica na casa de $1.720, tá? Então a gente vê que a Ethereum é uma criptomoeda que não é tão forte como o Bitcoin, mas para quem está querendo começar, quem sabe vai também aí um bom investimento. Tá vendo que aqui, num dia ela conseguiu ganhar 1,82%, que às vezes é um ganho muito superior a qualquer investimento nosso, né, dentro de um mês, tá bom? Segunda notícia importante e interessante é que a Tesla do Elon Musk está investindo 1,5 bilhão aqui em bitcoins, e isso traz um novo recorde para a cotação. Essa é uma notícia de 8 de fevereiro, tá? Então a gente vê aqui a foto do Elon Musk, e aqui a gente vê que isso realmente trouxe um aquecimento no mercado, tá? Então aquele ganho que a gente viu nessa segunda-feira, dia 8, foi exatamente pelo anúncio da Tesla de ter investido 1,5 bilhão de dólares em Bitcoin. Então é isso que a gente vê, é aquilo que explica aquela subida, aquele degrau na curva de hoje, passando da casa dos 38 aos 44 mil, foi exatamente por isso. Então ele foi um grande formador de preços no mercado, tá? Quebrando a alta que já tinha ocorrido bem nos últimos 30 e poucos dias atrás, tá? E a moeda agora supera os 44 mil pontos. Então Tesla veio aqui para impactando forte o mercado.
ao que o Elon Musk já tinha feito na semana passada, quando a moeda registrou também um ganho significativo somente através dos tweets do Elon Musk. A gente acabou destacando isso no nosso último IdeasCast, então é importante ver como o Elon Musk e agora através da Tesla está impactando assim favoravelmente esse mercado, tá? E esse ganho foi tão substancial que tem uma outra notícia aqui, ó, que essa aqui então vai confirmar aquilo que a gente falou, tá? Do Elon Musk, da Tesla, influenciando fortemente e trazendo a uma alta histórica, tá? E isso influenciou tanto que a Binance, que é a maior corretora do mercado de criptomoedas, acabou tendo que sair do ar durante um período de tempo. Isso está sendo corrigido pela empresa, mas para você ver qual é o poder de influência que uma grande corporação pode ter, ainda mais uma corporação como a Tesla, que há pouco tempo atrás não fazia lucros, começou a fazer algum dinheiro. O Elon Musk hoje é o segundo homem mais rico do mundo, ele tinha passado até o Jeff Bezos nessa contagem da Forbes, só que o Bezos passou ele novamente. Mas você vê como esses grandes investidores têm influenciado bastante o comportamento de pequenas, médias e até mesmo de grandes instituições, como é o caso do Bitcoin. E a gente já vem comentando também que o Bitcoin está sendo usado também como uma forma de trazer essa questão da moeda, do dinheiro digital para as economias, tá? Então, assim, vamos ver cada vez mais grandes investidores entrando nessas criptomoedas. A tendência é a gente ver os bancos centrais tentando regulamentar um pouco dessas transações, tá? Um pouco não, quem sabe bastante dessas criptomoedas, porque ela pode servir também como um laboratório para as moedas digitais, as moedas eletrônicas. Isso é tão provado, isso é tão fato, que nesse Super Bowl que aconteceu domingo agora, a Visa já anunciou que foi o primeiro Super Bowl da história que não usou dinheiro e papel nenhum. Então, tanto os ingressos como a compra de produtos dentro do Super Bowl foram todos feitos de maneira eletrônica. Então, tinha o cartão de entrada era no celular com QR Code ou código de barras, e toda vez que ia se comprar alguma coisa dentro do estabelecimento, só se permitia utilizar também o celular para fazer as aquisições ou então o próprio cartão para não ter mais o contato, o manuseio do dinheiro, tá bom? Notícias internacionais, então, agora entrando no campo, vai ter um pouco mais do mesmo, tá? Então, algumas das notícias que nós já vimos e já lemos também são aquelas que já estão aqui, tá? Então são um pouco das traduções, mas eu também vou colocar essas notícias para quem gosta de ler em inglês, também estará disponíveis na descrição do vídeo, vocês podem entrar lá. A primeira é que o Bitcoin atinge a casa dos 40 mil dólares e o rally continua, tá? Então essa notícia aqui foi de 6 de fevereiro, similar àquela que a gente leu. Tem essa outra aqui que os analistas avaliam o que aconteceu, que analistas explicam por que o Bitcoin no mercado futuro também atingiu a marca de 14 bilhões de dólares. Essa aqui é uma notícia um pouco diferente, porque se você espera que a moeda vai crescer de valor daqui para frente, uma das estratégias é também comprar a opção de adquirir essa moeda no preço de hoje. E esse é o mercado futuro. E esse mercado futuro também cresceu e influenciou o mercado atual também na sua escalada, na sua valorização. Então ele atingiu pela primeira vez a marca de 14 bilhões de dólares de negociação. Essa alta, então, ela reflete essa expectativa positiva das pessoas em reter Bitcoin a longo prazo, ou seja, não está sendo só uma moeda especulativa na qual eu executo, ganho e saio. A gente está vendo que cada vez mais pessoas estão comprando e planejando comprar essa moeda ao longo do tempo, investimentos de longo prazo, e esse é um movimento crescente. Essa notícia traz um pouco dessa informação. Outra informação interessante que ela traz é a participação ou impacto do Ano Novo Chinês na transação, que no passado chamava-se de Chinese New Year Dump, ou seja, era queda devido ao feriado chinês, que é o principal feriado deles, e muitos investidores acabam resgatando os seus investimentos mais arriscados para poder aproveitar esse feriado e não ficar posicionado em ativos de alto risco. Tá? Isso acontece agora, então já em verdade esse é um movimento que já acontece em todos os feriados, seja ele da China ou aqui no Ocidente,
Mas esse ano a expectativa deles é que esse impacto dos chineses se descapitalizando, vamos colocar assim, ou resgatando seus investimentos em Bitcoin não seja tão impactante ao mercado por causa dos investidores que chamam de institucionais. São investidores de grande porte, a grosso modo, tanto nos Estados Unidos quanto da Europa, tá? Então a gente entende que esse momento positivo do Bitcoin deve permanecer, deve continuar, e isso deve contrabalancear a saída de alguns investidores estrangeiros, no caso aqui investidores chineses. Michael Saylor também faz essa ponderação, e houve uma conferência de 2 dias, tá? Na qual o Michael Saylor, que ele é o dono da MicroStrategy, que detém hoje no mercado na casa de 2,6 bilhões de dólares, tá? E ele e tem também o Pedro Febreiro, que é um analista da Quantum Economics, aqui dizendo que essa nova onda de investidores institucionais, que seriam os grandes fundos, veio definitivamente puxar para cima a transação de bitcoins no futuro, no longo prazo, tá? Então corporações estão percebendo que vale a pena manter uma posição significativa de fundos atrelados ou alinhados ao Bitcoin. Então a gente está vendo aqui que grandes corporações estão usando a ferramenta também para trazer mais retorno a longo prazo para os seus investidores também, ok? Outras notícias aqui são mais do mesmo, como eu comentei, do Elon Musk e da Tesla investindo seus 1,5 bilhões, puxando o mercado para cima, tá? Aqui mais uma vez, um pouco mais disso. E o Michael Saylor, uma notícia específica aqui, trazendo que ele está parabenizando o movimento do Tesla e trazendo um bom momento aqui, e ele espera que haja agora uma avalanche de companhias investindo também em Bitcoin. Fortalecendo um pouco então aquela teoria que eu trago, que talvez o Bitcoin deva ser visto por grandes corporações como sim uma ferramenta de hedge. Então você pode hoje já comprar Bitcoins e resgatá-lo no futuro, porque ela já não é tão instável quanto tem se apresentado. Esse momento vai se manter? Alguns analistas pensam que sim, outros pensam que não. Eu acho que nessa semana a gente não deve se assustar caso haja uma forte correção do preço da moeda para voltar de novo para casa dos 35, 37, 38 mil, que é mais ou menos o que se espera que essa moeda chegue a transacionar. Mas eu também não me assustaria se ele passasse as barreiras do 46 mil dólares, tá? Então a gente está vendo que é um bom momento, tem muita empresa grande entrando, e caso entre essa avalanche de companhias como o Michael Saylor prevê, é de esperar então que esse preço do patamar de 40 se mantenha, se fortaleça e até supere então os 45, 46 mil dólares ao longo das próximas 2 semanas, ok? Bom pessoal, era isso que a gente tinha então para hoje, para trazer sobre atualizações do Bitcoin. Nós vimos que o Bitcoin então ele cresceu e vem crescendo, não teve correções na última semana, ou seja, não teve queda da cotação da moeda na última semana, muito pelo contrário, houve somente um fortalecimento das posições e o Bitcoin atingindo mais uma marca histórica de 44 mil dólares na cotação. E agora observar se nesta semana ocorre algum outro evento, tá? Tanto no campo de política macroeconômica, que pode levar investidores a fugir um pouco do dólar e buscar uma proteção do Bitcoin, ou até mesmo um movimento de correção que pode acontecer também naturalmente através dos grandes agentes, querendo aproveitar esse momento, liquidar algumas posições e mover um pouco de ativo para investimentos, para ativos mais seguros, e isso pode fazer com que a cotação possa cair um pouco e transacionar aí na casa dos 38 a 40 mil dólares. Essa seria minha expectativa para essa semana, ok? Agradeço de coração aí o seu tempo. Como eu disse no começo, se você não é inscrito, dá uma força para esse canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, por isso é muito importante para fazer esse canal crescer e crescer de maneira orgânica dentro da rede. E se possível também, deixe o seu like, colabore com a gente, deixa nos comentários o que você acha, se você gosta da moeda, se você já conhece o Bitcoin, se você gostaria de conhecer mais também sobre a criptomoeda. Eu gostaria muito de ouvir o que vocês pensam, o que vocês acham sobre o Bitcoin e se ele um dia pode ser usado como ferramenta de hedge, até mesmo nas negociações de suprimentos de compras estratégicas, ok? Mais uma vez, os livros aqui estão.
Vou deixar todos esses livros também linkados na descrição, vocês podem ver na descrição cada um desses livros que aqui está, tá bom? Para adquirir e para que isso possa contribuir para a formação profissional e intelectual de cada um de vocês. Mais uma vez, eu agradeço de coração o tempo, nos vemos na próxima, fui!